Que o Senhor te abençoe e te guarde. Quem começa o dia louvando a Deus, finaliza agradecendo. Queridos, que Deus te abençoe. Nós estamos aqui diariamente orando por você, sua casa e por toda a sua família. O nosso desejo é que a presença de Deus esteja atuando diretamente e intensamente na sua vida, na sua casa e na sua família. Que as bênçãos de Deus possam ser multiplicadas diariamente, constantemente sobre você. A palavra que Deus colocou na nossa vida para compartilhar com você e com toda a sua família está no livro do Gênesis, capítulo 35, a partir do versículo 16, que todos vocês conhecem esse texto, onde fala sobre Jacó, Raquel, a Lia e, claro, a sua família. Mas o texto fala de uma jornada entre a cidade de Betel e também a cidade de Efrata, isto é, Belém. Quando Jacó estava nessa jornada, nesse trajeto entre essas duas cidades, para você ter uma ideia, Betel quer dizer casa de Deus, Belém quer dizer casa de pão. É como se fosse a nossa jornada. Mas vamos lá. O que eu quero compartilhar com você tem a seguinte temática: da dor ao propósito. Veja bem, nesse trajeto entre a cidade de Betel e a cidade de Efrata, isto é, Belém, a Raquel, que estava grávida, chega o momento dela de dar à luz. E o parto de Raquel não foi um processo fácil, foi difícil. Ela já tinha tido uma experiência com José, mas a experiência com o segundo filho foi totalmente diferente. E a Bíblia nos conta que ela teve um processo, ou que ela passou por um processo difícil. Foi um período muito complicado. Era uma gestação bem complicada. E na hora do parto, ela estava então agora sofrendo, passando por muitas dores, muitos sofrimentos, muitas angústias, um dilema entre ela e, claro, as suas parteiras, aquelas que tinham a responsabilidade de cuidarem dela. Mas a Bíblia diz que a Raquel se esforçou, que ela se dedicou, que ela queria tanto que aquela criança nascesse. E vocês sabem da história que para a criança nascer, ela teve que morrer. O nascimento do menino trouxe a ela a morte. Ela trouxe vida, mas o resultado a ela foi a morte. Querido, naquele momento do sofrimento dela, ela então diz para as parteiras que o nome do menino deveria ser Benoni, filho do meu sofrimento, filho que causa dor, filho que causa dilema, filho que traz morte. E as parteiras então, quando levaram a criança ao Jacó, disseram a Jacó: o nome do menino é Benoni. Mas o Jacó, naquele mesmo momento, ou seja, naquele exato momento, o Jacó disse: não, Benoni não, é Benjamim. Benoni é filho de tristeza, é filho da dor, o causador de dor. Benjamim, filho da minha destra. Queridos, vejam bem, as pessoas costumam associar a vida de uma pessoa ao seu sofrimento. As pessoas costumam ligar a sua vida às suas causas, aos seus dilemas, às suas angústias. Elas costumam fazer isso. Quantos de nós não prestamos atenção nesta causa ou neste fato? Exemplo, tem pessoas que colocam o nome nos filhos e não observam o significado. Não observam o que aquele nome quer dizer. Os judeus, os israelitas, eles têm essa preocupação, eles têm essa dedicação. Quando eles vão escolher um nome a uma criança, eles costumam associar aquela criança ao significado do nome. E isto todos nós sabemos que é muito importante. Veja bem, o Jacó, quando pegou o menino, que disseram a ele que o nome do menino era filho da dor, causador de dor,
aquele que traz problema, o Jacó diz não, Benoni, não. Sim, Benjamim. Benjamim quer dizer filho da minha destra. Se você observar bem, filho da minha destra tem uma representação para Cristo. O Cristo é o filho que está sentado à destra do Pai. Queridos, veja bem, você sabe por que Jacó não aceitou aquela colocação, ou seja, aquele nome para com seu filho? Porque quando Jacó olhou para aquela criança, ele não a viu como aquele que trouxe morte, mas sim como aquele que trouxe alegria, como aquele que estava trazendo não más lembranças, mas sim boas lembranças. O Jacó não associou o filho dele com a dor, com a perda, com o problema, mas ele associou o seu filho com a alegria, com a paz, com boas lembranças, com aquele que vem para trazer prazer. Queridos, que você possa entender isto. Você, quem sabe você tem sofrido tanto por causa daquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Alguém diz que você é um problema, um causador de dor, um dilema, um divisor, não no bom sentido, mas no mau sentido. Querido, você não é o que as pessoas dizem, ou seja, você não pode aceitar que a opinião das pessoas prevaleça sobre você, mas você é aquilo que você acredita ser. Você não é um problema na sua casa, você não é uma ovelha perdida na sua família, você não é um zero à esquerda, pelo contrário, você é um instrumento de bênção. O Jacó não aceitou. Sabe por quê? Porque também já tinha vivido aquilo lá atrás. Lembra? Quando ele aceitou o nome de Esaú, ou seja, quando o pai dele perguntou quem és tu, ele disse eu sou Esaú, sendo que ele não era Esaú, ele era o Jacó. Mas lá no Val de Jaboque, vocês lembram? Que quando o anjo, o ser angelical, pergunta qual é o teu nome, ele responde Jacó. E quando ele assumiu a sua verdadeira identidade, então o anjo diz, de agora em diante tu vais ser Israel. Querido, a tua vida está associada com aquilo que Deus diz a teu respeito. Deus te abençoe. Podemos orar? Pai, em nome de Jesus, levanto agora a minha voz para interceder por este homem, por esta mulher, por esta pessoa que agora está nos assistindo. Que a tua graça venha sobre ele. A circunstância, o momento, o período que ele está passando não define a sua vida, mas sim o teu propósito, a tua palavra. A Raquel associou o menino com a dor, mas o Jacó associou com a alegria, com o prazer. Em nome de Jesus, traga a tua bênção sobre esta pessoa e a multiplique. Que ele tenham bênçãos multiplicadas em Cristo Jesus. Deus te abençoe, que você possa curtir os nossos vídeos, que você possa comentar, que você possa compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Que Deus te abençoe.